Olá, alunos! Vamos, nesta aula, falar sobre algumas teclas de atalho importantes do nosso Excel 2013. Quando a gente fala de teclas de atalho, é importante saber que tem muitas teclas de atalho em cada programa, mas aqui dentro do Excel 2013, algumas teclas de atalho merecem mais atenção do que as outras porque caem mais em provas de concurso ou porque são muito úteis no dia a dia. Então vamos começar aqui vendo as principais teclas de atalho do Excel 2013. Vamos começar com Alt mais igual, Alt e a tecla igual, que é a função autossoma. Acompanha comigo aí na prática, vamos fazer isso passo a passo. Eu vou digitar aqui alguns valores nessa planilha, valor 2, 3, 4 e 5. E agora eu gostaria de calcular a soma dos valores aqui da coluna A. Para isso eu tenho esse botão autossoma, ou a tecla de atalho Alt mais igual. Vamos fazer a tecla de atalho Alt igual agora. Percebe que automaticamente ele inseriu a função soma para somar os valores dessa coluna. Pressiono Enter e ele dá o resultado. Então agora já sabemos que Alt mais igual, ou Alt igual, é o botão autossoma dentro do Excel como tecla de atalho. A próxima tecla de atalho se chama Shift F3. Se eu quiser inserir outras funções, aí eu posso usar o Shift F3, que ele abre a caixa de diálogo para inserir outras funções. Acompanha comigo então. Eu agora vou pressionar Shift F3 e aí ele abriu a caixa de diálogo chamada Inserir Função e aqui eu posso inserir qualquer função que esteja disponível. Por exemplo, eu vou escolher a função média, vou confirmar e agora indicar quais são as células que eu desejo extrair a média e ele me faz ali, observa, a função média aparecendo. Então é isso. Quando a gente fala sobre Shift F3, é a tecla de atalho então para inserir função dentro do Excel. Vamos para mais uma. Ctrl F3 é a tecla de atalho para abrir o gerenciador de nomes, que permite dar nome aos intervalos e usar esses nomes dentro das fórmulas e funções. Vamos fazer, como sempre, aí o teste prático. Acompanha comigo. Agora eu gostaria de selecionar essas 4 células e dar um nome para esse intervalo. Nós vamos observar aqui que existe dentro do Excel a caixa de nome, que o usuário pode clicar para dar um nome para esse intervalo. Se o usuário der um nome para esse intervalo, que é o que eu vou fazer agora clicando aqui na caixa de nome, eu vou chamar de intervalo curso e vou pressionar Enter. Quer dizer, agora eu criei o nome desse intervalo de 4 células chamado curso. Se eu digitar agora igual, soma, abre parênteses, curso, ele entende que é aquele intervalo curso lá e me dá o resultado da soma. Quer dizer, eu posso, através da caixa de nome, dar nome aos intervalos e usar esses nomes nas fórmulas e funções. Mas como eu faço agora para abrir o gerenciador de nomes que mostra todos os nomes de intervalos que eu já criei aqui nesse arquivo? Eu vou usar então o Ctrl F3. Observa, Ctrl F3, ele abriu a caixa de diálogo chamada gerenciador de nomes e ali aparece o nome dos intervalos que eu criei, ó. O intervalo curso, tá ali o nome dele com as células que ele representa. Se eu quiser excluir esse nome, já que aqui é o gerenciador de nomes, eu posso clicar em excluir, posso editar esse intervalo curso para colocar outras células ou mudar células e posso até criar novos nomes para novos intervalos. Então, se eu pressionar repetindo Ctrl F3, é a tecla de atalho que me permite acessar o gerenciador de nomes, que permite gerenciar os nomes dos intervalos. Seguindo adiante. Temos também a tecla de atalho Ctrl Shift L, que ativa o que chamamos de filtro dentro do Excel, que serve para filtrar as ocorrências de acordo com um ou mais critérios. Então, Ctrl Shift L vai ativar o filtro. Vamos ver isso também na prática. Para explicar o filtro, vamos deletar aqui primeiro esses valores e aqui vamos digitar como se fosse os meus vendedores da minha empresa aqui, ó, e aqui os pedidos desses vendedores. E aqui vamos colocar alguns vendedores aqui, ó. Vamos colocar a Maria, o Pedro, a Maria de novo, mais uma vez o Pedro e mais uma vez a Maria. E aqui os pedidos que eles foram vendendo ao longo do dia, como eu estou botando ali. Vamos supor que agora eu quero emitir um relatório só dos pedidos da Maria. A tecla de atalho para ativar o filtro, para filtrar só as vendas, por exemplo, da Maria, é o Ctrl Shift L. O filtro é representado, se vocês observarem aqui na guia dados, por esse funil que tem aqui. E Ctrl Shift L é a tecla de atalho do filtro. Vamos fazer uso então, ó. Ctrl Shift L, ele acabou de ativar o filtro lá em cima, e agora eu posso clicar aqui na setinha que aparece junto aos cabeçalhos, como no cabeçalho vendedores, eu clico,
desmarco selecionar tudo e marco só Maria. E aí dou OK, ele mostra só as vendas e os pedidos da Maria. E agora, se eu não quiser mais ativar o filtro, eu posso pressionar de novo Ctrl Shift L ou clicar aqui para desativar ele e volta a constar todos os valores normalmente nesta planilha. Então, repetindo, o filtro tem como sua tecla de atalho, deixa eu mostrar ele de novo para vocês, o Ctrl Shift L. Continuando, tem também a tecla de atalho Shift F12 que serve para inserir comentários na planilha. O usuário desejando inserir algum comentário na planilha, ele pressiona Shift F2, não Shift F12, desculpa, Shift F2. Vamos observar isso também aí na prática, quer ver? Ó? Vocês vão verificar que a gente tem aqui várias possibilidades de inserir comentários. Uma delas é o usuário clicar aqui na guia revisão, aparece o botão chamado novo comentário e ali aparece ó, a tecla Shift F2 para inserir um novo comentário. E aí eu posso inserir novos comentários dentro das células da planilha. Então Shift F2 é a nossa tecla de atalho que permite inserir comentários, como a gente viu ali no próprio botão indicado, né? Próxima tecla de atalho, Ctrl Shift cifrão, que é para aplicar formato de moeda nas células. Ctrl Shift mais o cifrão, aplica o formato moeda. Vamos acompanhar também. Imagina que eu quero deixar todas essas células aqui ó, dos pedidos no formato moeda. Então posso pressionar Ctrl Shift cifrão, vamos fazer isso, ó. Ctrl Shift cifrão, deixou tudo no formato moeda. Vocês vão observar, eu vou desfazer para deixar como estava antes, que esse formato moeda ele pode ser acessado aqui pela guia página inicial, temos o grupo número, e aqui vocês vão observar que aparece o formato moeda, ó. Eu clico, ele fica no formato moeda. Mas eu posso usar Ctrl Shift cifrão, ó. Ctrl Shift cifrão, fiz agora, deixou aí no formato moeda, como vimos aí no passo a passo também. Perfeito. Vamos continuar aí, pessoal. Próxima tecla de atalho que nós vamos ver também tem a ver com formato, que é a tecla de atalho Ctrl Shift e o sinal de porcentagem, que é justamente para aplicar o formato de porcentagem. Agora só um detalhe para a gente lembrar, os formatos de porcentagem eles multiplicam o valor da célula por 100 e exibem o resultado com o símbolo de porcentagem. Então Ctrl Shift porcentagem vai multiplicar o valor da célula por 100 e exibir o resultado com o símbolo de porcentagem. Vamos ver na prática também. Vamos iniciar aqui uma nova planilha nesse arquivo e deixa eu até aumentar aqui o nível do zoom um pouquinho para vocês, aí vai ficando mais alto, pronto. Agora olha só o que eu vou fazer no passo a passo, eu vou selecionar uma célula qualquer e vou digitar o valor 5. E agora eu vou pressionar Ctrl Shift porcentagem, que é a mesma coisa que clicar aqui nesse botão chamado estilo de porcentagem que nós temos na guia página inicial no grupo número. Olha só o que vai acontecer então. Ctrl Shift porcentagem. Percebe que o 5 virou 500% porque esse formato multiplica o valor da célula por 100 e exibe o resultado com o símbolo de porcentagem. Vamos lá, a nossa próxima tecla de atalho é o Ctrl T, que serve para selecionar tudo. Agora um detalhe, se a planilha contém vários dados, Ctrl T vai selecionar só a região atual, selecionar tudo que tem dados na região atual. Agora se eu pressionar Ctrl T mais uma vez, aí ele vai selecionar a planilha inteira. Se eu não tenho dados nenhum, aí o Ctrl T já seleciona a planilha inteira. Vamos fazer esse teste aqui? Então acompanha, vamos pegar aquela planilha 1 que eu tinha lá. Se eu pressionar Ctrl T uma vez, ele selecionou só a região que contém dados. Se eu pressionar Ctrl T de novo, aí ele selecionou toda a planilha, certo? Mas vamos imaginar agora ó, que eu clico aqui numa célula vazia e pressiono Ctrl T. Aí ele selecionou toda a planilha. Quer dizer que o Ctrl T, se eu estiver numa região onde tem dados, ele seleciona toda a região que tem dados. Se eu pressionar Ctrl T de novo, ele seleciona tudo, toda a planilha. Agora, se eu estiver fora de uma região que tem dados, como por exemplo, aqui estou numa célula vazia, Ctrl T já seleciona tudo direto. Então é esse texto que nós vimos ali, ó, Ctrl T. Se a planilha contém dados, Ctrl T seleciona a região atual se eu estiver numa área de seleção de dados. Agora, se eu pressionar Ctrl T mais uma vez, vamos selecionar a planilha inteira. Ou se eu estiver numa área vazia, sem uma região de dados, Ctrl T já seleciona todas as células da planilha também. Perfeito. Vamos continuar, temos mais teclas de atalho para conversar. O Ctrl Z, que serve para desfazer as ações. Esse é bem famoso, né? Olha lá, vamos aplicar aqui negrito, nesse valor. No outro ali, naquele 12, vamos aplicar sublinhado. E ali naquele 78, itálico. E ainda vou digitar aqui embaixo 800, só para digitar. Agora eu vou clicando no Ctrl Z, ó. Ctrl Z, desfez 800, desfez
aquela operação do itálico, desfez o sublinhado, desfez o negrito. Isso porque à medida que nós vamos pressionando Ctrl Z, a ideia é que ele vai desfazendo ação por ação que foi feita. Essa é a função do Ctrl Z. Depois temos o Ctrl N, o Ctrl I e o Ctrl S que a gente estuda em conjunto. Por quê? Porque o Ctrl N é o negrito, que deixa a fonte mais espessa, o Ctrl I é o itálico, que deixa inclinado, e o Ctrl S é o sublinhado. Vamos fazer teste dessas 3 teclas de atalho então. Observa, Ctrl N deixou em negrito, né? Deixou mais espesso. O Ctrl I deixou inclinado, que é o itálico, e o Ctrl S sublinhou, colocou uma linha embaixo ali dos caracteres. Então é o Ctrl N, Ctrl I e Ctrl S, é o negrito, itálico e sublinhado. Vamos fazer aqui e vamos voltar lá só para rapidamente resumir essa partezinha então, né? Olha lá, Ctrl N negrito, Ctrl I itálico, Ctrl S o sublinhado. O Ctrl A serve para abrir. Quando nós pressionamos Ctrl A numa planilha do Excel, que é o que eu vou fazer agora, Ctrl A, ele exibe aqui a possibilidade de abrir um outro arquivo. Então significa abrir, é o comando abrir para abrir outros arquivos. Essa é a funcionalidade do Ctrl A. Continuando ali, nós temos também o Ctrl B, que é o salvar, que quando o usuário pressiona, permite salvar o arquivo. Ou se o usuário nunca salvou o arquivo, pode salvar como. Então, Ctrl B é para salvar. E só para aproveitar o mesmo assunto, se Ctrl B é para salvar, a tecla de atalho F12 é salvar como, que aí vai abrir a caixa de diálogo salvar como. Então, Ctrl B é para salvar, e se eu pressionar agora o F12, é o salvar como. Ele exibe a caixa de diálogo salvar como, porque aí eu posso indicar salvar com outro nome, em outro local, ou ainda também com outro tipo. Então, enquanto o Ctrl B de Brasil é para salvar, o F12 é para salvar como. Essas 2 teclas aqui, então, de atalho têm a ver com salvar. Depois temos o Ctrl O, que permite ao usuário iniciar uma nova pasta de trabalho em branco, quer dizer, um novo arquivo. Vamos fazer isso também aqui na prática. Então vamos pressionar agora Ctrl O. Percebe que ele abriu um novo arquivo, a pasta de trabalho 2 do Excel. Vamos fechar agora o arquivo aqui só para a gente continuar com os outros arquivos. Perfeito. Então Ctrl O não tem erro, é facinho, é para abrir uma nova pasta de trabalho do Excel em branco, isto é, um novo arquivo do Excel. Mais teclas de atalho importantes, o Ctrl P, bem famoso, esse serve para imprimir, então o usuário vai poder imprimir. Esse todos os programas é igual, bem tranquilo. O Ctrl C é para copiar e esses nós vamos ver 3 teclas de atalho em conjunto. Ctrl C é copiar, Ctrl X recortar e Ctrl V colar. Observa, Ctrl C copiar, Ctrl X recortar, Ctrl V colar. 3 teclas de atalho que a gente aprende em conjunto. Então vamos lá. Selecionei aqui o valor 12 e agora eu vou pressionar o Ctrl X, que é o recortar. E ele não retirou imediatamente, mas quando eu aplicar o Ctrl V, que é o comando colar, aí ele cola e retira aquele 12 da origem, porque o recortar retira da origem, mas só retira aqui no Excel após aplicar o comando colar, como eu fiz. Vou dar o desfazer aqui, o Ctrl Z. E o comando copiar daí é o contrário. Se eu selecionar esse 56 e aplicar o Ctrl C, que é o comando copiar, aí depois eu vou lá embaixo, aplico o Ctrl V, que é o comando colar, ele cola sem tirar esse 56 da origem, porque aí eu apliquei primeiro o comando copiar. Então, repetindo aqui essas 3 teclas de atalho bem famosas, né? Desses 3 comandos, o copiar é o famoso Ctrl C, o recortar é o Ctrl X e o colar é o Ctrl V, que a gente usa muito aí no cotidiano também do Excel. Passando adiante, agora vamos ver, já passei o Ctrl X, Ctrl V, Ctrl C, agora vamos ver o Ctrl K, que é para inserir um hiperlink. E por que nós vamos inserir um hiperlink? Porque quando a gente insere um hiperlink, alguém pode clicar naquele hiperlink e acessar uma página da web, um endereço de e-mail, uma outra planilha, um outro arquivo. Bem, aí a gente cria hiperlinks para que a pessoa clique naquela posição e acesse uma outra posição. Vamos ver isso na prática aqui do nosso Excel também. Vem comigo aqui. Vamos lá, vamos selecionar aqui a palavra vendedores e aplicar um hiperlink, lembrando que é o Ctrl K. Observa, pressionei Ctrl K, abriu a caixa de diálogo inserir hiperlink, agora eu digito ali, ó, http://www.veonconcurso.com.br. Quando eu confirmar agora, percebe que surgiu ali de fato um hiperlink, que se eu clicar agora, ele vai acessar a página da web do sistema Veon Concurso, porque eu fiz a inserção de um hiperlink. Não tem erro, né? Ctrl K facinho serve para inserir hiperlink. Temos também a tecla de atalho Ctrl L, essa serve para localizar
algo dentro da planilha. Então vamos fazer uso lá do nosso Ctrl L. Observa, vou pressionar Ctrl L agora, ele abriu o localizar, e aí eu vou digitar aqui Pedro, e peço para localizar, ele vai localizando Pedro, localizar próxima, localizou de novo. Não tem erro, Ctrl L então serve para localizar alguma palavra, alguma célula, algum conteúdo dentro desta planilha. Também fácil aí o entendimento, né? Temos o Ctrl U, que é parecido com a ideia, só que o Ctrl U abre a caixa de diálogo localizar e substituir com a guia substituir selecionada, porque ele serve não só para localizar, mas também para substituir por outras palavras ou outros valores. Então vamos fazer teste aí do Ctrl U. Olha lá, Ctrl U abriu a mesma caixa de diálogo localizar e substituir, só que com a guia substituir ativa. Aí eu posso pedir ali para localizar Pedro e substituir por João, por exemplo. Ó, vamos substituir por João. E aí eu peço ali para substituir tudo e percebe que onde tinha Pedro agora virou João. Isso porque eu cliquei aqui na tecla de atalho para substituir, que é a função do Ctrl U aqui no Excel. Temos também o F1, esse é fácil, quando tem alguma dúvida dentro do Excel, pressiona F1 que ele vai acessar os conteúdos de ajuda do Excel. O F2 é para editar a célula ativa, esse é interessante, quer ver? Ó? Se o usuário tiver uma fórmula aqui, vamos imaginar que eu coloco aqui embaixo ó, a função soma igual soma, abre parênteses, vou somar B2, dois pontos, B6, que é da célula B2 até B6 e pressionar Enter. E agora eu gostaria de editar essa fórmula que eu digitei. Para isso eu posso selecionar a célula, como eu vou fazer agora, e pressionar F2. Quando eu pressiono F2, ele permite editar a célula. É para editar a célula ativa. Eu pressiono Enter, ele volta a mostrar o resultado normalmente. Então não esquece mais, o F2 serve para editar a célula ativa. Temos também a possibilidade aqui de usar o F5 ou o Ctrl G. Essas duas teclas de atalho exibem um comando chamado ir para, a caixa de diálogo ir para. Acompanha comigo aqui, ó. Vamos pressionar então F5 agora, ou Ctrl G, e aparece aqui o ir para. O ir para me permite digitar uma referência onde eu quero ir para. Por exemplo, eu quero ir para a célula E2. Então eu vou digitar aqui E2 e vou confirmar. E aí percebe que ele foi direto lá para a célula E2. Para isso que serve o comando ir para ir para uma determinada célula ou ir para uma determinada célula de uma planilha, como fizemos aí também. Temos o F7, que é para verificar ortografia. Observa que nós vamos verificar isso lá na guia revisão, nós temos o botão verificar ortografia e percebe, aparece ali a tecla de atalho F7. E se tiver algum erro ortográfico, pressiona ali, ele faz a verificação ortográfica. Tecla de atalho F7. O F9 é para calcular ou recalcular o valor das planilhas, principalmente planilhas que não foram atualizadas nas suas fórmulas. Exemplo, ó, vamos supor que eu coloque aqui, vamos mostrar para vocês, uma fórmula que é a função igual agora, abre e fecha parênteses, que mostra a data e a hora atual do sistema. E eu vou formatar aqui para mostrar não só a data, a hora e o minuto, como mostrar também o segundo. Então vou clicar aqui na guia página inicial, aqui nós temos o ícone do grupo número. Quando eu clico, eu posso fazer uma formatação personalizada, acrescentando aqui ó, 2 pontos, SS, para mostrar o segundo. E aí ele vai me mostrar aquele carimbo de data e hora com 16 horas, 55 minutos, 51 segundos. Aí eu vou pressionando agora, observa, o F9. E aí ele atualizou lá, ó, F9 de novo. Percebe que ele vai atualizando agora a hora, porque o F9 ele faz um recálculo, ele calcula todas as planilhas de novo. Então todas as fórmulas são recalculadas, inclusive as fórmulas de data e hora, como eu fiz aí, ele vai recalculando. Essa é a função do nosso F9, né? Temos o Alt F8, que é para exibir macros. O que são macros? Macros são funções automatizadas que executam sequências de comandos. Se o usuário perceber aqui na guia exibição, nós temos as macros, e ali tem a possibilidade de exibir macro. Quando o usuário pressiona a tecla de atalho Alt F8, exibe as macros. E aí se eu gravei alguma macro, ela aparece e eu posso executar a macro. E a macro grava sequências de comandos. Quando eu executo uma macro, ela executa aquela mesma sequência de comandos. Então Alt F8 aí para exibir macros. Se eu usar o Ctrl Page Down ou o Ctrl Page Up, é para alternar entre as guias das planilhas, quando a gente tem mais de uma planilha. Quer ver? Ó? Acompanha aqui. Ó. Eu tenho duas planilhas, planilha Plan 1 e Plan 2. Né? Se eu fizer uso do Ctrl Page Down, ele foi para Plan 2.
Ctrl Page Up voltou para Plan 1. Então, Ctrl Page Down ou Ctrl Page Up, essas duas teclas de atalho permitem alternar entre as guias da planilha. Se eu tiver muitas planilhas é interessante porque eu vou indo de uma planilha a outra com essas teclas de atalho. Temos também, pessoal, o Ctrl ponto e vírgula, que é para inserir a data atual. Vamos fazer o teste prático ali, ó. Deixa eu pegar uma outra célula aqui e eu vou usar o Ctrl ponto e vírgula. Ctrl ponto e vírgula inseriu a data atual. Bem interessante e facinho aí, basta pressionar Ctrl ponto e vírgula, ele exibe a data atual do sistema aqui no nosso Excel 2013. Ok, pessoal, essas foram as principais teclas de atalho do nosso Excel 2013. Grande abraço, até a próxima e bons estudos!